Bom dia, Júlio. Bom dia, meninas e meninos. Bom dia. Fala, Júlio, beleza? Bom dia, Dari, beleza? E você? Beleza. Vou esperar o pessoal acabar de entrar, a gente já começa. Só esperar mais 2 minutinhos, a gente já começa, tá? Só acabar de entrar aí. Oi, Júlio. Hoje vai Oi. ser exercício ou resumo? As duas coisas ao mesmo tempo. Vou fazer o resumo e a gente vai exercitando um pouco para exemplificar. Tá bom. Tá bom? A gente vai revezando entre o caderno e a apostila. Você vai fazer resumo de qual aula, Júlio? A gente vai continuar a aula que a gente não conseguiu na segunda, né? Que é a parte... Vou localizar aqui já. Só um Tá minutinho, eu esqueci. Mas é a parte de triângulos. Já que eu localizo para vocês. Espera aí. Pessoal, todo mundo me ouvindo? Tranquilo? Podemos começar? Sim. Sim, beleza. Bom dia para vocês, tá? Hoje sim, nós vamos ter uma aula decente, bonitinho, sem frescura, né? Nós vamos fazer o que nós faríamos na aula passada, tá? Eu tinha começado a falar de triângulos para gente. Tem umas coisinhas chatas de triângulo que a gente precisa estudar lá bonitinho, resumir. Alguém já deve ter feito o estudo dirigido aí, viu que tinha umas coisinhas chatas, tá? Então, nós estamos lá no capítulo 4 do livro 1, tá bom? Vamos tentar terminar isso hoje, tá? Aí vai ficar faltando só uma última parte desse capítulo, que é a parte de polígonos, tá? Que a gente vai estudar na próxima aula, tá bom? Então, localizando aí, capítulo 4, livro 1, tá? Nós vamos falar um pouquinho de triângulos hoje,
Aí eu vou revezando, tá? Eu vou fazendo um resuminho no caderno pra gente e, ao mesmo tempo, eu vou fazendo alguns exercícios da apostila, tá? Algumas sugestões que o pessoal pediu, tá bom? Eu não sei onde, eu acho que eu tinha parado aqui, confere aí, ó. Eu tinha parado nessa parte dos ângulos externos, foi isso? Foi Você aí parou mesmo. No Você teorema colocou do ângulo externo. aquela. Foi aqui que eu parei. Isso. Isso. Então Ô, podemos... Júlio, sabe Ah, mais ou menos qual página da apostila tá isso? deixa eu ver aqui, peraí. Mais ou Ah, menos acho que já achei. 65. Já achei. Obrigada, Júlio. de nada. Deixa eu até pegar minha apostila aqui, qualquer coisa eu vou conferindo com vocês. Página 75? Na verdade, página... Isso, é um pouquinho antes da teoria. Os exercícios são da página 75. A teoria é mais ou menos da página 65 para frente. Então, tá por aí. Ó. É o meio do capítulo 4, tá? Então, eu posso continuar daqui, turminha? Podemos seguir? Então, só para recapitular, tá? Lembra que nós já tínhamos aprendido que em todo triângulo a soma dos ângulos internos era 180, a soma dos ângulos externos é 360, e tem uma regrinha que diz que cada ângulo externo é igual à soma dos outros dois não adjacentes a ele. Nós vamos usar isso nos exercícios depois. Aí eu parei mais ou menos a aula por aqui, tá? Então, continuando o resuminho aí, tá? Pessoal, para refrescar a memória, ó, a gente pode classificar os triângulos de duas maneiras. Então, quais são os nomes que os triângulos têm? Primeira classificação que tem, galera, é a classificação dos triângulos quanto aos lados. Tipo assim, a gente nomeia os triângulos pensando nos lados que eles têm. Sacou? E aí eu tenho certeza que vocês lembram disso, mas só para refrescar a memória aí, tá? Então, existe o triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero mesmo? Me ajuda a lembrar aí? 3 lados iguais. Todos lados iguais. 3 lados iguais. Exatamente. É um triângulo que tem os 3 lados congruentes, tá? A palavra congruente quer dizer do mesmo tamanho, tá? Eu vou usando essa palavrinha para a gente acostumar com ela. Gente, e cada ângulo dele mede 60. Isso também vocês já sabiam. Então, em qualquer exercício que ele disser que o triângulo é equilátero, você tem o direito de dizer que cada ângulo interno dele vale 60 graus. Por que 60? Porque a soma tem que dar 180 e são todos iguais, beleza? Então, seria 60, 60 e 60. Aí tem um outro triângulo que é o isósceles. O que o isósceles tem de legal? 2 lados iguais, de mesma medida, tá bom? Aí, o terceiro lado, galera, pode ou não ser igual, tá? Então, para um triângulo ser isósceles, obrigatoriamente, ele tem que ter 2 lados congruentes. O terceiro lado, assim, pode ser congruente ou não, tá bom? Aí, o seguinte, se ele tem 2 lados do mesmo tamanho, ele também vai ter 2 ângulos do mesmo tamanho. Isso é importante, gente. A gente usa bastante isso nos exercícios, hein? Então, falou que o triângulo é isósceles, lembra, ele também tem que ter 2 ângulos congruentes. Estão lembrando? E o feiosão, que tem tudo diferente, que é o triângulo escaleno. O escaleno é aquele que tem todos os lados e todos os ângulos diferentes. Não é nada igual, tudo é diferente. Tanto lado quanto ângulo. Tudo bem, gente? Lembraram dessa nomenclatura? Pessoinhas, esse é o nome que a gente dá para os triângulos pensando nos lados que eles têm, tá? Só que a gente pode fazer outra classificação pensando no quê, Júlio? Pensando nos ângulos. Tá? Eu posso, assim, querer nomear um triângulo inspirado no ângulo que ele tem. E aí eu vou ter 3 nomes também, tá? O famoso triângulo retângulo. Olha o nome. Por que ele chama triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto. E ele é famosíssimo, né? Tanto que nós ficamos as primeiras aulas do ano falando bastante do triângulo retângulo.
Aí tem um triângulo, gente, que é aquele que tem todos os ângulos menores que 90. Na geometria, como é que chama ângulo menor que 90 mesmo? Agudo. Agudo. Só que agudo é o nome do ângulo, tá, gente? Se um triângulo tem ângulos agudos, ele é chamado de acutângulo. Então, vamos lá. O que é o triângulo acutângulo? É aquele que tem todos os ângulos são agudos. Então, os ângulos dele são sempre menores que 90. Show de bola? E aí você tem o outro triângulo, para terminar essa nomenclatura, que é o obtusângulo. O próprio nome já diz, né, galera? O que é um triângulo obtusângulo? É aquele que tem um ângulo obtuso. Gente, e é óbvio que um triângulo só pode ter um ângulo obtuso. Os outros dois têm que ser agudo, não tem jeito. Né? Porque a soma tem que dar 180. Se um já é maior que 90, os outros dois têm que ser menores. Tá? Então, gente, em termos de nomes, são esses os triângulos que existem, tá? Equilátero, isósceles, escaleno, retângulo, acutângulo e obtusângulo. Vocês lembravam desses nominhos, gente? Assim, de todos eles, os que mais aparecem em exercícios, tá? É o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo retângulo. São os mais comuns. Mas se aparecer um desses nominhos agora, vocês já sabem o que significa. Certo, turma? Perguntas? Tudo certo, Júlio. Vou esperar 2 segundinhos, quem estiver copiando esses nominhos, tá? Vocês lembravam disso aqui do ensino fundamental? Eu lembro do 9º ano, Júlio. Podemos seguir? Ô, Júlio, espera só um pouquinho que eu tô terminando de copiar o Tranquilo. obtusângulo. Pode ir tranquilo aí. Eu pergunto por perguntar, mas pode copiar tranquilo aí. Aí, já acabei. Obrigada. Podemos então, galera, seguir? Vamos lá? Se eu passar e não tiver copiado, vocês falam que eu volto. Pessoinhas, uma outra coisa que tem na teoria, galera, que é bom saber para fazer alguns exercícios, é isso aqui, ó. O que é a base média de um triângulo? Então é outro subtítulo aí, tá? Base média de um triângulo. Isso eu não sei se vocês lembram. Isso aqui não é... Eu não lembro de ter falado isso para vocês no fundamental. Pessoal, o conceito é esse, ó. O que é base média? É o segmento que une dois pontos médios de dois lados de um triângulo. Fica essa caixinha aqui atrapalhando a vida da gente, já que ela some. Então, vou repetir, ó. O que é a base média de um triângulo? É o segmento que une dois pontos médios de dois lados de um triângulo. O que é ponto médio mesmo? Professor, ponto médio é o ponto que fica bem no meio do lado. Vou fazer o desenho e vocês vão saber. Quer ver? Ó? Pega um triângulo, pode ser qualquer triângulo, tá? Qualquer triângulo que você imaginar na tua vida. Vamos lá, vou escolher dois lados aqui e vou marcar o ponto médio. Então, ó, pega o lado direito aqui, ó. Tá vendo esse pontinho vermelho? Faz de conta, ele tá bem no meio do lado, certinho. Sacou? Então, isso é chamado de ponto médio. Agora, vem aqui na esquerda e vamos pegar um ponto verdinho aqui, ó. Que é o outro ponto médio.
Eu chamei esse da direita de N, de nariz. Vou chamar o da esquerda de M de margarida. Então, vamos lá. Podia ser o de baixo também, tá, turma? Então, eu escolhi pegar o ponto médio do lado direito e o ponto médio do lado esquerdo. Pronto, galerinha. Ó. Se eu ligar esses dois pontos médios, eu acabei de criar a base média de um triângulo. Então, tá vendo esse tracinho aqui, ó, MN? Esse tracinho é a base média do triângulo. Mas de onde que você tirou esses dois pontos? Assim, o que diz a teoria? A teoria diz que base média é o segmento que une dois pontos médios. Então, eu escolhi dois pontos médios que eu queria para desenhar a base média de um triângulo. Quantos lados um triângulo tem? Não são 3? São 3. Então, eu posso escolher dois lados quaisquer para eu desenhar a base média. Eu poderia pegar aqui embaixo também, ó. Eu vou pegar daqui a pouco. Então, o que eu fiz aqui de exemplo? Eu desenhei uma base média do triângulo. Não é só essa que tem, tá? É uma base média que o triângulo tem. Então, nos exercícios, às vezes, a base média já vai vir desenhada. Tá? Ou você pode desenhar onde você quiser. O importante é você saber que para desenhar uma base média, você tem que pegar o meio de cada lado. Tudo bem? Sim. Ô, Júlio, então, eu pego um ponto que é o meio de cada segmento. O meio de cada lado, isso, de cada segmento. Tá, beleza. Eu escolhi o da direita e o da esquerda. Poderia ter escolhido o de baixo? Poderia também. Eu vou fazer ali o de baixo para você ver. Todo mundo entendeu, então, o que é uma base média? Por que chama base média? Porque para desenhar a base média, eu usei os pontos médios. Por isso chama base média. E isso pode me ajudar? Eu posso usar a semelhança de triângulos? Sei? Pode, exatamente. Uma das serventias de eu usar base média é eu saber que esse triângulo pequenininho é semelhante ao grandão. E vou além, hein? E tem uma coisa mais interessante ainda. Além dele ser semelhante, ele é exatamente a metade do grande. Então, por exemplo, se o grande tem a base aqui valendo 8, o pequenininho vai ter base valendo 4. Se esse ladão da direita vale 10, o ladinho do menor vale 5. Então, o triângulozinho que você forma com a base média tem as medidas igual à metade do grande. Porque eles são semelhantes. Muito boa observação. Ah, tá, obrigada. Agora, olha que interessante aqui, quer ver? Eu repeti o desenho, tá? Não precisa repetir aí, não. É o mesmo desenho. Vocês concordam que aqui embaixo tem um outro ponto médio? Tem, não tem? Tem. Eu posso desenhar se eu quiser. Então, eu peguei outro ponto médio aqui, certo? Ora, então se eu ligá-lo no N e ligá-lo no M, eu formo outras duas bases médias do triângulo. Ah, então olha que interessante. Na verdade, todo triângulo tem 3 bases médias. Não precisa fazer 2 desenhos não, tá, gente? No mesmo desenho aqui de vocês, você já pode desenhar as 3 bases médias, se você quiser. Então, vamos lá. Ó. MN é uma base média. ML é outra base média. E N de nariz L é a outra base média. Então, ó, escrevam aí como observação. Todo triângulo tem 3 bases médias. Basta ir ligando os pontos médios. E uma última coisa interessante que eu vou dizer dessa parte. Quando eu desenhei todas as bases médias, quantos triângulos formaram aqui dentro? Fale para mim, quantos triângulozinhos tem aqui dentro? 4. Todos eles são idênticos. Os 4 triângulos são exatamente do mesmo tamanho, têm exatamente as mesmas medidas e a mesma área. Isso é interessante, hein, galera? Então, ó, outra observação, tá?
as 3 bases médias de um triângulo o dividem em 4 triângulos congruentes. Se eu disser para a gente, por exemplo, que a área total do triângulo grande é 40, é porque cada triângulozinho desse teria área 10. Só um exemplo, tá? Então, anota essas observações aí, que isso pode ser útil na hora de desenvolver alguma questão. Então, todo triângulo tem 3 bases médias, e as 3 bases médias de um triângulo o dividem em 4 triângulos congruentes. Lembra que a palavrinha congruente quer dizer de mesma medida, idêntico, do mesmo tamanho. Show de bola, turma? Copia aí direitinho, absorve aí, vê se entenderam. Júlio, o que é congruente mesmo? Congruente quer dizer do mesmo tamanho. Toda vez que você vê a palavrinha congruente, quer dizer do mesmo tamanho. Eu poderia escrever aqui, triângulos de mesmo tamanho. Mas eu vou insistir na palavrinha congruente para vocês ir memorizando. Ela aparece bastante em exercícios de geometria. Ô, Júlio, o que você falou, tipo, que a área total for 40, quer dizer... Olha assim, ó. Como essas bases médias dividem o triângulozão em triângulozinhos iguais, aí eu dei um exemplo. Se eu dissesse pra gente que a área do grandão fosse 40, quer dizer que cada triângulo pequenininho teria área 10. Teria 10, 10, 10 e 10. É só um exemplo, tá? Entendi. Obrigada. Entendeu? É uma coisa óbvia, né? Porque a gente está dizendo que os triângulos pequenininhos têm todos o mesmo tamanho. Hein? Tudo bem, turma? Mais alguma observação? Alguma pergunta? Então, vou esperar mais uns 2 minutinhos para vocês terminarem de copiar aí, tá? Posso passar? Pode. Galerinha, outro conceito enjoadinho aí, ó. Presta atenção. Outro tópico, tá? O que é o incentro de um triângulo? Ainda resumindo a teoria. O que é o incentro de um triângulo? Deixa eu não copiar depois não, hein, galera? Vocês nunca copiam. Aproveita a aula de agora. Vamos devagarzinho aqui agora, se tem enjoadinho de entender, hein? Mas não é difícil não, é só prestar atenção. Vamos lá. Desenha um triângulo. Pode ser qualquer triângulo? Pode. Desenha um triângulozinho qualquer aí. Pega um triângulozinho. Quem lembra o que é bissetriz? O que é uma bissetriz? É a linha que divide o triângulo no meio, na metade dele? Um triângulo no meio? É o encontro das O medianas? ângulo é que divide o ângulo ao meio. O ângulo ao meio, não é o triângulo. E não tem nada a ver com mediana também, não. Então, ó, vocês falaram certo aí. Bissetriz é uma linha que divide um ângulo ao meio. Quantos ângulos internos um triângulo tem? Não são 3? São. Então, vai existir uma bissetriz para cada ângulo. Então, ó, presta atenção, que isso aqui é enjoadinho, hein? Tá vendo essa linha azul? Essa linha azul aí, faz de conta, tá dividindo esse ângulo aqui ao meio, tá? Então, desenha uma linha azul aí. Claro que eu tô sem transferidor, tá? Tô sem compasso. Então, faz de conta, essa linha azul está dividindo esse ângulo
em dois ângulos iguais. Então, só para a gente lembrar disso, eu vou chamar de x e x. Por que eu pus x e x ali, então? Só para você lembrar que esses dois ângulos são do mesmo tamanho. E aquela linha azul é uma bissetriz. Show de bola, gente? Para a gente fazer uma bissetriz perfeita, eu teria que ter um compasso. Com compasso dá para a gente fazer. Mas como eu não estou muito preocupado em desenhar tudo muito perfeitamente, eu estou preocupado mais com a teoria. Nós não estamos falando de desenho geométrico, tá? Então são desenhos ilustrativos. Fechou? Turminha, eu vou desenhar outra bissetriz, tá? Então vamos lá, ó. Lá de cima para baixo agora. Tá vendo aquele ângulo de cima? Eu desenhei uma linha laranja. Eu desenhei uma linha laranja e quebrou aquele ângulo de cima ao meio. Então, vou chamar ele de Y e Y. Certo, turma? E falta a terceira, não falta? Então, vamos lá. Tá vendo essa linha verde? Essa linha verde também dividiu aquele ângulo ao meio. Chamei de Z e Z. Então, olha que gracinha. Eu peguei um triângulo, desenhei as três bissetrizes desse triângulo. Elas têm que se encontrar, tem. No seu desenho aí que você estiver fazendo, faça elas se encontrarem. Nem que você force a barra um pouquinho aí. Elas têm que se encontrar. Então, vamos lá. Primeira observação legal. Todo triângulo tem três bissetrizes internas. Faz sentido, né, turma? É uma bissetriz para cada ângulo. Então, todo triângulo tem três bissetrizes internas. E tá vendo esse pontinho aqui no meio? Esse pontinho é chamado de incentro. Tá vendo aquele pontinho preto que eu marquei lá, ó? Que é onde as três bissetrizes se encontram? Vou chamar ele de I, tá? Então, esse ponto I chama-se incentro. Então, eu vou escrever aqui pra gente, ó, pra vocês anotarem. As bissetrizes internas se encontram num ponto chamado com O aqui, incentro. Então, as bissetrizes internas se encontram num ponto chamado incentro. Eu chamei de letra I aí, tá? No exercício, no exemplo. Então, toda vez que eu ouvir a palavrinha incentro, eu lembro, é o encontro das bissetrizes. Show de bola, turma? Perfeito. Gente, e tem um lance muito interessante desse incentro. Ele tem uma propriedade muito legal. Porque senão seria só uma coisa teórica, né? Tá, ele é um encontro das bissetrizes. E daí, Júlio? E daí, ele tem uma propriedade que fala assim, ó. Até justifica por que ele chama incentro. Gente, vocês lembram? Não sei, eu já falei isso na aula pra gente. Quando uma figura geométrica está encaixada perfeitamente dentro de outra, como é que é o termo que eu uso para dizer isso? Que uma figura geométrica está encaixada, está dentro perfeitamente de outra. Vocês lembram? Ninguém lembra, turma? Ah, Júlio, não quer falar com você não, não lembro não. Gente, quando uma figura está dentro de outra, perfeitinha, relando nos lados, ela é chamada de inscrita. Então, olha que legal. Se eu vier aqui e desenhar uma bolinha, uma circunferência, inscrita no triângulo, dentro do triângulo, esse ponto vai ser o centro desta bolinha. Se no seu desenho isso não ficar bonitinho, é porque você não desenhou as bissetrizes perfeitas. Isso é normal, tá, galera?
Para o desenho ficar perfeito, galera, você teria que usar régua e compasso. Então, força a barra aí um pouquinho, dá uma roubada aí, tenta fazer uma bolinha, relando nos lados do triângulo. Tem que relar nos lados, hein, galera? Esse pontinho vai ser o centro da bolinha. Por isso chama incentro, gente. Pensa na palavra, ó, é o centro da bolinha inscrita no triângulo. Por isso o nome incentro. Vamos escrever isso então com observação final? Então é importante, ó, o incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Anota aí que é muito legal isso. Então tem duas maneiras de você dizer o que é o incentro. Então vamos lá, quais são as duas formas de dizer o que é o incentro? Você pode dizer que ele é o encontro das bissetrizes, ou você pode dizer que ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Sacaram, turma? Copia, gente, desenha, pergunta se não entenderam. Mas eu não entendi, por que você desenhou esse círculo no meio? Qual o sentido? O círculo no meio é para você perceber que essa bolinha preta, que esse pontinho preto, é o centro dessa circunferência. Então, se você tem um problema de geometria que fala que você tem um incentro, tem que lembrar que ele é o centro dessa bolinha. Não quer dizer que em todo exercício de geometria vai ter essa bolinha dentro do triângulo. Pode ou não estar a bolinha dentro do triângulo. O que eu estou estudando com vocês é a teoria. O que a teoria diz? Depois a gente vai aplicar isso nos exercícios. Então, para que eu desenhei essa bolinha? Para você perceber que esse pontinho chamado incentro é o centro dessa bolinha. Sacou? Se eu tirar a bolinha, tudo bem, né? Continua a ter o incentro ali. Tá? O que é o incentro? É o encontro das bissetrizes. É que, na verdade, você pode pensar assim, o incentro tem duas maneiras de ser encarado. Ele pode ser encarado como o ponto de encontro das bissetrizes, e às vezes, só de saber isso, você já resolve o problema. Ou, se não, você pode encarar que ele é o centro da bolinha que está inscrita no triângulo. E isso também pode servir para o exercício. Sacou? Melhorou aí? Clareou um pouco mais a ideia? Sim. Tudo bem, turma? Quer perguntar alguma coisa? Comentar, sugestão, reclamação, choro, vela? Podemos seguir? Não der, vocês falam, hein? Eu volto. Já que a gente vai praticar um pouquinho, tá? Fazendo alguns exercícios. Outro subtítulo, outro tópico. Baricentro de um triângulo. Agora é outro ponto, tá? Chamado de baricentro. Todo mundo comigo, gente? Tudo bem? Escreve outro tópico aí. Baricentro. E desenha outro triângulo aí. De novo. Qualquer triângulo. Agora nós vamos falar do baricentro. O que é esse tal do baricentro? Galera, lembra do ponto médio? Nós vamos usar o ponto médio de novo, tá? Então vamos lá. Vou chamar aquele ponto de cima de A
esse de B e esse de C. Vou dar nome aos bois e agora, que eu vou precisar escrever algumas coisinhas. Então, A, B, C são os vértices do triângulo. Fechou? Aí, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar o ponto médio do lado de baixo. Então, de novo, faz de conta eu dividi o lado de baixo ao meio, tá? Ô, Júlio, parece que a base média? Parece, mas não é a mesma coisa, não. Ah, nós vamos usar o ponto médio também, mas agora não é a base média. O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar e ligar o ponto A lá de cima ao ponto médio de baixo. Então, vamos lá. Tá vendo esse ponto médio beijinho aqui? Chamei ele de L. Então, aqui, ele é o ponto médio. Então, essa linha que liga o vértice de cima ao ponto médio de baixo é chamada mediana. Tá? Quem falou a palavra mediana agora há pouco aí, é isso aí que significa mediana, ó. Então, AL é uma mediana. Então, se você quiser escrever aí, Júlio, o que é uma mediana? Mediana é a linha, é o segmento que liga um vértice ao ponto médio, do lado oposto. Isso que é uma mediana. Então, tá escrito aí, ó, mediana é o segmento que une um vértice ao ponto médio do seu lado oposto. Vou esperar vocês copiar aí para a gente continuar. Se estiver copiando. Gente, isso é diferente de bissetriz, hein? Fica esperto, hein? A bissetriz divide o ângulo ao meio. A mediana divide o lado ao meio. É diferente. Cada coisa é uma coisa. Show de bola por enquanto? Ô, Júlio, mas por que você escolheu o ponto de baixo? À toa, hein? Eu posso escolher outro ponto médio se eu quiser. Por exemplo, tá vendo esse ponto vermelhinho de novo aqui? Do lado direito? Vou chamar ele de N, tá? Ele é outro ponto médio, Júlio? É, ele é outro ponto médio. Então, tá vendo essa linha vermelha aqui? Essa linha vermelha é outra mediana do triângulo. Júlio, Oi. eu não entendi, tipo assim, a bissetriz, você falou que não tem nada a ver, porque, tipo, a bissetriz, ela corta o ângulo. E Sim. aí, tipo, essa mediana também tá cortando o ângulo ali em cima, não tá? Não. Tá cortando o ângulo em cima, Luísa. Mas será que ela tá cortando o ângulo ao meio? Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, quando eu desenho a bissetriz, eu me preocupo em dividir o ângulo ao meio. Quando eu desenho a mediana, eu tô cagando e andando pro ângulo. Eu não tô preocupado com o ângulo. Eu quero que ele divida o lado ao meio. Entendeu a diferença? Uhum. Então tá. É tipo assim, cada um se preocupa com uma coisa. Enquanto a bissetriz se preocupa com o ângulo, a mediana se preocupa com o lado. Ô, Júlio, como Oi. que a gente usaria isso numa conta, por exemplo? Nós vamos fazer o exercício, você vai ver. Nós primeiro precisamos estudar a teoria para depois aplicar isso nos problemas. Então, eu vou terminar o resuminho aqui, aí depois eu vou fazer uns exemplos para a gente. Aí eu vou te mostrar como é que você usa o incentro, como é que você usa o baricentro. Tá bom? Mas se a gente não fizer um resuminho da teoria, não tem jeito. Depois a gente vai saber fazer os exercícios. Então, vamos lá, galera. Ó, BN é uma mediana também. Tá faltando uma, não tá? Então, vamos lá. Ó. Divide o lado AB ao meio. Vou chamar de ponto M de Margarida. Ele também é um ponto médio. Pronto, ó. E essa linha verde é a outra mediana. Gente, vocês estão vendo que para triângulos é tudo de 3 em 3, né?
É 3 bases médias, 3 bissetrizes, 3 mediana. Tá vendo? Então, CM de Margarida é outra mediana. Então, quantas medianas um triângulo tem? 3. Todo triângulo tem 3 medianas. Assim como todo triângulo tem 3 bissetrizes. E 3 bases médias. Show de bola, turma? Tá indo? Oi, Júlia, aí elas também Oi. têm que se cruzar? Oi? Aí elas também têm que se cruzar, igual, por exemplo... Sim. Tá vendo que elas estão se cruzando bem no pontinho lá? Elas têm que se cruzar. Se no seu desenho elas não se cruzaram exatamente no mesmo lugar, é porque você não deve ter tido cuidado de pegar o meio de cada lado. Se você pegar sua régua, medir direitinho o meio de cada lado e fizer as medianas, você vai ver que elas vão se cruzar exatamente no mesmo lugar. Tem que cruzar. Faz cruzar aí, força a barra aí, faz cruzar. E tá vendo esse pontinho preto que tá aqui? Ele é o tal do baricentro. Que na geometria a gente chama de ponto G. Tá? É o ponto G do triângulo. Só curiosidade, tá? Pra você saber isso. Mas por que chama ponto G, professor? Porque ele é o centro de gravidade do triângulo. Lá na física tem um negócio chamado de centro de gravidade. Então, ele é o centro de gravidade do triângulo. Mas só curiosidade, tá? Então Então vamos quer lá. dizer, se eu pôr uma agulha ali no centro, ele consegue equilibrar? Exatamente. Se você quiser equilibrar um triângulo na ponta de uma agulha, você vai pôr a ponta dessa agulha bem no baricentro. Perfeito. Então, as medianas se encontram num ponto chamado, está escrito errado aqui de novo, baricentro. Então, professor, o que é o baricentro de um triângulo? É o encontro das medianas. Certo, turma? É bem chatinho, eu sei que é bem dificinho isso, mas vê se vocês entenderam aí, se não pergunta. Essa teoria de triângulo é bem enjoadinha, porque é muito detalhe. Professor, esse baricentro tem a ver com bolinha? Não. Esse baricentro tem nada a ver com círculo. Só que ele tem uma propriedade legal. Ele também tem uma coisa interessante que não tem a ver com bolinha, mas ele tem uma coisa interessante. Estão me seguindo, gente? Até aí tá tudo tranquilo? Alguma pergunta? Tudo certo, Júlio. Beleza. Então, para a gente finalizar a parte do baricentro, tem uma propriedade importante que diz assim, ó, eu vou explicar e já escrevo, tá? Presta atenção aqui para vocês entenderem. Eu vou pegar uma mediana como exemplo. Vamos pegar a mediana AL. Quantas medianas o triângulo tem? 3. Tem a L, a vermelha, BN, e a verde, CM. Vou pegar a beijinha aqui, a L. Olha que interessante. Tá vendo que o baricentro divide ela em duas partes? Presta atenção aqui, ó, a parte que vai de A até G e a parte que vai de G até L. Então, gente, o baricentro, o pontinho que fica aí no meio, ele divide a mediana AL em duas partes. Uma maior, AG, e a menor, GL. A maior é o dobro da menor. Eu vou escrever isso, tá? Tipo assim, se a maior valer 10, se AG mede 10, é porque GL mede 5. Então, a propriedade diz isso, ó. O baricentro divide cada mediana em duas partes, em que a maior é o dobro da menor. Isso acontece para as 3, segundo ano.
acontece para AL, acontece para CM e acontece para BN. Tá bom? Lê aí, copia, absorve, reflete, pensa, vê se vocês entenderam. Cada mediana vai ser dividida em duas partes, em que a maior é o dobro da menor. E quem faz isso? O baricentro. É o baricentro que faz essa jogada aí. Aí deixei só um exemplo aqui para vocês estudar depois, ó. Então, por exemplo, AG é o dobro de GL. Tá vendo? Olha aqui na figura. AG é o dobro de GL. Certo, gente? Tudo bem? Ô, Júlio, mas tipo assim, divide a mediana em duas partes. Ah, tá, em que a maior é o dobro da menor. Ah, entendi. Então, tipo, tá. Vamos ver se você entendeu então, Luísa. Pega a verdinha. Olha a mediana verdinha. Tá vendo ela? Uhum. Quem que é o dobro de quem? Fala para mim. GC é o dobro de GN. E na vermelha? GB é o dobro de GN. Assim, ó, você entendeu. Muito bem, parabéns. E isso pode ser útil em algum exercício. Se você tiver um problema que envolve triângulo e ele disser para você que você tem um baricentro, você lembra dessa propriedade. E isso pode ser útil para resolver a questão. Sim, turma? Tá, antes de fazer um exercício, como exemplo, eu vou falar de uma última propriedade aqui, ainda sobre baricentro. Aí a gente faz o intervalinho e eu faço os exercícios depois. Posso passar aqui? Pode sim, Júlio. Então, beleza. Gente, ainda dentro de baricentro, tá? Propriedade da mediana de um triângulo retângulo. É um subtítulo de novo, tá? Um tópico aí. Propriedade da mediana de um triângulo retângulo. Vou falar agora exclusivamente do triângulo retângulo. Então, eu vou desenhar um triângulo retângulo. Tá aí, ó, bonitão. Só que eu pus o ângulo reto lá em cima, tá? Então, ó, desenhei um triângulo retângulo, ABC. A hipotenusa eu deixei para baixo e o ângulo reto eu deixei lá em cima. Vai lá, quantas medianas ele tem? Júlio, Oi. se eu inverter a posição do ângulo reto para baixo, vai ficar difícil Não, desenhar? não vai mudar nada. Pode desenhar para baixo se quiser, do jeito que você está acostumado. Tanto faz. A posição de um triângulo independe das propriedades. Pode desenhar o triângulo retângulo do jeito que você está acostumado aí, com o ângulo para baixo. Só que depois presta atenção na hora que eu vou desenhar aqui. Turminha, quantas medianas esse triângulo tem? Três. Três. Tá. Eu vou pegar uma delas, tá? Qual que você vai pegar, Júlio? A que vai vir na hipotenusa. Tá vendo a hipotenusa aqui? Eu peguei o ponto médio dela. Então, esse ponto verdinho aqui é o ponto médio. Então, ó, M é um ponto médio. Então, na hora que eu ligar AM bonitinho, vai ser uma mediana, concorda? Gente, eu pus esses dois risquinhos aqui, ó, para você lembrar que esse aqui é o ponto médio. Então, BM é igual a MC. Quando eu ponho risquinhos assim, é para dizer que as medidas são iguais, tá?
E o que essa linha é? Ó? Essa linha preta aqui, AM, é uma das medianas do triângulo. Qual mediana que é essa, Júlio? É a mediana que vem na hipotenusa. E aí, tudo bem? Então, peguei o triângulo retângulo, dividi a hipotenusa bem ao meio e tracei a mediana. Gente, tem uma propriedade que diz, que é a propriedade que eu estou dizendo aqui, ó, que esta mediana tem o mesmo tamanho dessas duas partes. Fique esperto, hein? Então, vamos lá, ó, de novo. Peguei o ponto médio da hipotenusa. Então, o que o ponto médio fez? Dividiu a hipotenusa em duas partes iguais. Aí eu fui lá e desenhei a mediana. Sai lá do ângulo reto e vem na hipotenusa. Curiosamente, o tamanho desta mediana é exatamente o tamanho de cada parte da hipotenusa. Então, resumindo, se o exercício disser para a gente que essa hipotenusa vale 10, ela foi dividida em duas partes de 5, e a mediana que foi nela também mede 5. Isso já caiu em prova da Unifenas umas 500 vezes, hein? Então, eu escrevi aqui em verdinho para a gente, ó, AM é congruente a MC, que é congruente... Ixi, eu repeti aqui, ó. A AM é congruente a MC, que é congruente a MB. Deixa eu só consertar aqui, senão vai ficar esquisito. Aqui é BM, ó. Então, melhorou. Então, gente, a propriedade é essa aqui, ó. A medida da mediana relativa à hipotenusa é igual a metade do seu valor. Qual o valor da hipotenusa? Não entendi, Júlio. É o que eu falei para você, ó. Se eu disser para você que a hipotenusa vale 10, quer dizer que a mediana vai ter que valer 5. Por que 5? Porque essa parte da esquerda vale 5, a parte da direita vale 5 e a mediana também valeria 5. É isso que está escrito aqui nessa propriedade. Mas a mediana não é a hipotenusa? Não é a mesma coisa? Não, a mediana não é a hipotenusa. Ó, cuidado. Tá vendo o triângulo grandão? Quem que é a hipotenusa? É a distância que vai de B até C. A mediana não tem nada a ver, ó. A mediana vai de A até M. Entendeu a diferença? Sim. A hipotenusa, ela é maior do que a mediana. Maior quanto? Exatamente o dobro. No lugar da hipotenusa pode ser cateto normal, né? Como é que é? A hipotenusa pode ser cateto? Não, ao invés de ser hipotenusa pode ser cateto? Isso vai ser a mesma coisa. Não vai. Se você desenhar a mediana que vai lá no cateto, essa propriedade não vale. Tá? Ela tem que ser a mediana que vai na hipotenusa. Então, vamos lá. Ó. Quantas medianas um triângulo tem? Tem 3. Só que para essa propriedade aqui do triângulo retângulo, só vale para essa mediana, a que vem na hipotenusa. Por isso que eu escrevi aqui em beijinho, ó. A medida da mediana relativa à hipotenusa. Tem que ser essa. Não pode ser outra. Oi? Então, a hipotenusa é a distância de B até C e a mediana é só o A até o M, né? Exatamente. Nessa minha figura, a hipotenusa é que vai de B até C e a mediana é que vai de A até M. Ah, tá. Tudo bem? Ô, Júlio, Oi. aí no caso fez um triângulo equilátero. Então, AB é igual a Equilátero, AM, não. seria todos no lado Equilátero, não. esquerdo. Você falou da Não? esquerda ou da direita? Da esquerda, o ABM. Não, ele é isósceles. Ó, você sabe que AM é igual a BM, mas eu não sei Ah, se tá. é igual a BA. Entendi. Tá Entendeu? bom. Ele é isósceles. Eu não sei se ele é Sim. equilátero. Por cagada, por coincidência, ele até pode ser equilátero, mas só se o exercício disser. Tá bom? Beleza. Então, a princípio, o que ele é? Isósceles. E, na verdade, se eu for parar para pensar, eu formo aqui dentro
dois triângulos isósceles. O triângulo da direita, compridão aqui, ó, e o triângulo da esquerda. Tá bom? Gente, e um detalhe, tá? Existe um porquê desta regrinha acontecer. Só por justificativa, para não ficar uma coisa decoreba. Ô, Júlio, por que que a mediana acaba sendo igual a essas duas partes aqui da hipotenusa? Gente, a justificativa tem a ver com o círculo. Tá vendo esse triângulo cinza aqui? Faz de conta, esse triângulo cinza é esse grandão aqui, tá? Só para você entender o porquê que essa regra existe. Então, olha esse triângulo cinza aqui do meu desenho de baixo. Faz de conta, ele é esse triângulo grandão. Gente, tá vendo essa linha que está no meio do triângulo cinza? Essa linha que está no meio do triângulo cinza é exatamente a mediana. Tem uma regra na geometria, a gente até vai estudar isso mais para frente com mais detalhes. Toda vez que um triângulo fica dentro de uma circunferência e ele for retângulo, é porque ele tem que ter o diâmetro como hipotenusa. Não entendi, Júlio. Vou de novo, ó, devagarzinho. Você pegou esse triângulo e enfiou ele dentro de uma bola. Tá. Pelo fato dele ser retângulo, pelo fato dele ter um ângulo reto aqui, obrigatoriamente a hipotenusa tem que ser o diâmetro. E olha que legal, então. Já que a hipotenusa é o diâmetro, do centro para a esquerda é o raio. Do centro para a direita é o raio também. E do centro até lá em cima também é o raio, que é a mediana. Então, olha que legal. Acaba que essas três medidas aqui são os raios. Por isso que elas são iguais. Então, se você imaginar uma bola bem dentro desse triângulo, bem fora desse triângulo grande aqui, ó, essas três medidas que tem risquinhos seriam os raios dessa bola. Isso aqui é uma maneira de vocês entenderem o porquê que essa propriedade existe, turma. Certo, galera? Certo, Júlio. Ó, vamos fazer o seguinte, agora são 11h38. A hora que for daqui 7 minutinhos, 11h45, eu volto para a gente terminar a aula. Só para a gente dar uma bebida de água e uma arejada na cabeça. Fechou? Tá, Ó, Júlio, hoje você já Oi. vai começar os polígonos? Não vai dar tempo, não. Eu vou resolver 2 exemplos para a gente agora, 2 ou 3 exercícios para a gente brincar um pouquinho. Eu acho que não vai dar tempo de eu falar de polígonos hoje. Ah, tá. Então tá. Tá?
Pessoal, vamos lá então, voltar? Vou terminar então, tá? Copiar aqui já, né? Então vamos lá, ó. Antes de eu falar do circuncentro, vamos só fazer uns 2 exercícios aqui. Vamos lá, ó. Pessoal, esse exercício, pode ser? Vamos lá? Esse exercício está lá no estudo dirigido de vocês, número 2, tá? É um dos probleminhas do estudo dirigido que eu deixei de tarefa para vocês. Ele fala assim, ó, na figura, AB é igual a AC, certo? Então, ó, esse lado AB de cima é igual ao lado AC de baixo. E O, tá vendo esse pontinho aqui do meio? É o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo ABC. Então, vamos lá. Quem que é o ponto de encontro das bissetrizes mesmo? É o incentro. Então, esse ponto O aqui é o incentro. Ô, Luísa, desliga o microfone. Pessoinhas, então vamos lá, ó. Você tem o triângulo, o lado de cima é igual ao lado de baixo, e o ponto O é o incentro. E a outra dica que ele dá, galera, é que o ângulo BOC, quem que é o ângulo BOC? É esse ângulo aqui, ó, do meio. É o triplo do ângulo A. Então, ele quer saber qual é a medida do ângulo A. Então, tipo assim, ó, se eu chamar... Aliás, vamos aqui com calma. Primeiro, eu posso fazer o seguinte. Como ele disse que O é o incentro, então eu posso dizer que essa linha aqui é uma bissetriz. Então, eu tenho o direito de chamar aqui de Y e aqui de Y também. Sim, turma? Só porque ele falou que O é o ponto de encontro das bissetrizes. Então, beleza. E CO também é uma bissetriz. Então, eu tenho direito de chamar de Y e Y também. Ô, Júlio, não teria que ser uma letra diferente? Não, sabe por quê? Ele não disse que o lado de cima é igual ao de baixo? Olha lá, tá escrito, ó, AB é igual a AC. Então, quer dizer que o triângulo grandão é isósceles. Por isso que o ângulo B é igual ao ângulo C. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando tudo que está escrito para eu montar o raciocínio na minha cabeça. Tá bom? Então, eu sabia que o ângulo B era igual ao ângulo C e que essas duas linhas eram as bissetrizes. Então, eu chamei tudo de Y, 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 Y. Certo, turma? E a última dica que eu tinha é que o ângulo BOC é o triplo do ângulo A. Então, se eu chamar o ângulo A de X, o ângulo BOC eu posso chamar de 3x. Tá esquematizado, turma? Pronto, galera. O mais difícil era pensar em tudo isso. Porque agora a gente vai usar o teorema dos ângulos internos. Regrinha simples, né? Soma os ângulos e iguala a 180. Aí eu formo um sisteminha e acabou o exercício. Então vamos lá, ó. Olha para o triângulo pequenininho. Se eu somar os 3 ângulos dele, tem que dar 180, não tem? Então vamos lá, ó. 3x mais 2y é igual a 180. Da onde eu tirei essa equação, professor? Do triângulo pequenininho. Olha o triângulo grande agora. O que o triângulo grande fala para mim? Que x mais 4y, porque 4y, 2 em cima, 2 embaixo, também tem que dar 180. Então, a primeira equação eu tirei do triângulo pequenininho. E a segunda equação eu tirei do triângulo grande. Certo, moçada? E aqui eu formei um sistema. A hora que eu resolver esse sistema, eu tenho o gabarito da questão.
Show de bola? Sacaram a manha? Gente, agora eu vou resolver o sisteminha, tá? Do jeito que a gente está habituado. Eu vou isolar o x aqui, ó, e vou substituir na de cima. Tá bom? Então, tá vendo esse 4y que está somando? Eu vou passar para lá subtraindo. Vai ficar x igual a 180 menos 4y. Sacaram a manha? Então, eu peguei esse 4y que estava somando e passei para lá subtraindo. Certo, turma? Agora, vamos pegar a equação de cima, ó. Eu copiei aqui, tá? 3x mais 2y igual a 180. Isso aqui é a equaçãozinha de cima, hein? O que eu vou fazer agora? Uma substituição. Tá vendo esse x aqui, ó? Eu vou trocar por 180 menos 4y. Então, lá fica 3, que multiplica 180 menos 4y. Da onde que veio isso, Júlio? Do isolamento que eu fiz aqui, ó. O resto eu copiei. Mais 2y igual a 180. Tá indo, turma? Perfeito. E agora, o que eu faço? Faço um chuveirinho básico ali, né? 3 vezes 180. 3 vezes 4. Então, fica assim, ó. 540. Por que 540, Júlio? 3 vezes 180. 3 vezes 4 dá 12. E o resto eu copiei. O menos 12y soma com mais 2y. E o 540 passa para lá. Então, vai ficar assim, ó. Menos 10y. Por que menos 10y, Júlio? É o menos 12 mais 2. E esse 540 que estava somando, passa para lá subtraindo. Sim? Aí você faz a continha. 180 menos 540 dá menos 360. Como aqui é negativo, né? Como o coeficiente do y aqui é negativo, a gente multiplica por menos 1. Então fica tudo positivo. E o 10 que está multiplicando, passa dividindo. Calma que não é o gabarito ainda, hein? Então, porque eu quero o x, né? Ele pergunta qual a medida do ângulo A. Não é o y que eu quero, é o x. Mas não faz mal, né? O y já está calculado. O y vale 36. Agora você pega esse y, volta aqui, você acha o x. Entenderam, turminha? Então, nós vamos pegar a equação aqui de cima de novo, ó. Você sabe que, vamos lá, para finalizar então, ó. Você sabe que x é 180 menos 4y. Estou voltando aqui, turma, ó. Então, eu copiei aqui pra gente, tá? E o y eu vou trocar por 36. Que é a maneira de resolver o sisteminha, né? Eu copiei a equação, não sei porquê. Enfim, né? Vai ficar 180 menos 4 vezes 36. 4 vezes 36 dá 144. E o gabarito, 180 menos 144 dá 36. Por isso que a resposta do problema, com um emoji bem felizinho, é 36. Turminha, tá certo? Olha com carinho, vê se entenderam os passo a passo aí. Se tiver dúvida, faça uma pergunta aí. Júlio, os exercícios do estudo dirigido é para te entregar depois, numa folha? Sim, junto com a tarefa normal. Tá bom. Junto com as Obrigada, tarefas tá do certo. livro mesmo. Ok. Acho que esse era um que alguém perguntou que tinha pedido para fazer. Se não me engano, foi a Sofia mesmo. Tá entendido isso, gente? Tudo bem? Alguma pergunta?
Tudo certo. Vou esperar mais 30 segundinhos, tá? A gente vai para o próximo. Pessoas, esse aqui é o 9 da aula aí, da página 76, tá? Então tá na apostila de vocês, página 76, é o exercício 9. É um dos exercícios que alguém perguntou. Alguém pediu para eu fazer ele. Então, o probleminha 9 da página 76. Acharam aí? Você pode rabiscar na própria apostila aqui, tá, galera? Nós vamos fazer uns rabiscos aqui. Ó, no triângulo ABC da figura a seguir, os lados AB, AC e BC, gente, ele está se referindo ao triângulo grande, tá? Lá, o lado AB mede 5, o lado AC mede 7 e o lado BC mede 9. Vamos marcar aqui? Eu ampliei aqui, galera, para ficar mais fácil de enxergar, tá? Vamos lá, então. Ó, o lado AB mede 5, o lado AC mede 7 e o lado BC mede 9. Eu não sei tirar essa janelinha que está aqui em cima, tem hora que ela atrapalha. Tudo bem até aí, galera? Marquei os lados. Vamos continuar, então. Se P é o ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos B e C, então vem cá, galera. Ó. Tá vendo esse ponto P que está bem aqui no meio do triângulo? Ele é o encontro das bissetrizes. Então, ele é o tal do incentro. Quer dizer que de B até P é uma bissetriz. E de C até P é outra bissetriz. Vamos guardar essa informação. Gente, esse símbolozinho que aparece aqui no enunciado quer dizer paralelo, tá? Então, o lado PQ, cadê PQ, ó? Tá aqui, ó. É paralelo a MB. O lado PR é paralelo a MN, a NC. E MN é paralelo a BC. Então, gente, todas essas linhas aqui, ó, PQ, MB é paralelo, PR, NC também é paralelo e MN, BC também é paralelo. Sabe por que é bom ter esse tanto de reta paralela, galera? Para usar a regra do Z. Eu acho que a regra do Z me ajuda a pensar um pouco também nessa questão. Por isso que ele falou que tem um tanto de coisa paralela aí, tá? Ele quer a razão. O que quer dizer a palavra razão mesmo, Júlio? A palavra razão quer dizer divisão. Entre os perímetros dos triângulos AMN. Quem que é o triângulo AMN, turma? É esse de cima aqui, ó. Tá atrapalhando aqui essa janelinha, mas é o A aqui em cima, o MN. Então, é esse triângulozinho de cima aqui, ó. É o perímetro dele pelo PQR. Então, teoricamente, o que eu tenho que fazer, Júlio? Eu tenho que pegar o perímetro do triângulo AMN e dividir pelo perímetro do triângulo PQR. Mas qual que é o problema grave que eu tenho? Eu não tenho os lados desses triângulos. E aí dificulta a minha vida inteira, né? A única coisa que eu sei é que tem os lados paralelos, tem as bissetrizes, e eu conheço os lados do triângulo grande. Tá certo, turma? Tá lido o problema? Vamos tentar pensar nele agora? Problema chatinho de fazer.
Vamos começar pensando assim, ó. Eu vou fazendo uma sequência de raciocínios aqui. Se tiver dúvidas, me pergunta. Eu posso começar a dizer que esse ângulo é igual a esse? Vamos lá, ó. Se eu chamar esse aqui de alfa, o de cima vale alfa também. Pode ser? Por que mesmo, Júlio? Por que eu tenho direito de dizer isso? Vocês estão vivos aí, gente? É porque B é bissetriz, traça ali a bissetriz. Isso, porque essa linha é bissetriz. Valeu. Gente, agora olha só. Como ele disse que essas linhas são paralelas, parece que eu enxergo um Z aqui, né? Ó, acompanha comigo. M de margarida, P de pato, B de bola, Q de queijo. Então, olha a letra Z que eu enxergo aqui, ó. M, P, B, Q. Então, se eu enxergo a letra Z aqui, ó, esse alfinha do cantinho de baixo do Z vem parar no cantinho de cima do Z. Só porque ele falou que a linha de cima era paralela de baixo. Uma coisa puxando outra, tá vendo? Sacaram? E aí eu concluo que esse triângulozinho aqui que eu estou apontando é o quê? Que tipo de triângulo é esse aqui onde está o mouse? Isósceles. Isósceles, muito bem. Por que ele é isósceles, Júlio? Porque ele tem dois ângulos iguais. Então, ele tem que ter dois lados iguais também. Então, se eu chamar BM de X, MP também é X. Vou repetir, ó. Eu descobri que ele é isósceles. Se eu descobrir que ele é isósceles, o lado X aqui de baixo tem que ser igual ao lado X de cima. E, consequentemente, aqui pode ser 5 menos X. Concorda comigo ou não? Por que 5 menos X? Tudo isso aqui grandão vale 5. Essa parte de baixo vale X. Então, ali é a diferença. Difícil pensar assim, né, galerinha? Mas era essa sequência de raciocínio que era bom eu ter feito no problema. Vê se até aí tá tudo certo, galera. Eu sei que é dificinho. Vê se vocês concordam com essas medidas que eu pus. Tudo certo, tudo bem. Porque agora o que eu vou fazer? Vou fazer um raciocínio tudo idêntico aqui do lado direito do exercício. Tudo que eu fiz aqui em vermelho na esquerda, eu vou fazer aqui na direita, na parte verde. Certo, turma? Certo, Júlia. Então tá, agora vamos tudo igual aqui, quer ver? Ó? Vamos lá, rapidinho. Se eu chamar esse ângulo de beta, aqui também é beta, porque é bissetriz. Pela regra do Z, eu também vejo uma letra Z aqui, ó, invertida. Esse beta de baixo vem parar aqui em cima. Concorda? E aí, de novo, esse triângulo é isósceles. Por mais que o desenho não pareça, o desenho está mal feito, mas eu nunca posso acreditar no desenho, eu tenho que acreditar na teoria. Então, esse triângulo é isósceles. Se ele é isósceles, eu chamo aqui de Y, e o lado de cima também vale Y. E, consequentemente, essa parte que falta aqui, ó, é 7 menos Y. Tá vendo, então, gente, que a parte verde foi idêntica ao raciocínio vermelho? Pronto, galera. Agora eu já consigo achar o perímetro do triângulo AMN, que é uma das perguntas do problema, ó. Eu não queria saber a razão entre os perímetros dos triângulos AMN e PQR. Então, o AMN já tem. Vamos somar os três ladinhos dele? Ô, Júlio, mas tem letra, não faz mal, criatura, vai cancelar, quer ver? Vamos lá, ó. Perímetro do triângulo AMN. Gente, 2P é o símbolo de perímetro, tá? Então, olha lá. O que é perímetro de uma figura? Não é a soma dos lados? Vamos somar os lados, então, ó. 5 menos x
que é o lado vermelho, 7 menos y, que é o lado verde, e x mais y, que é o lado de baixo aqui, ó. Sacaram a mãe? Então, 5 menos x, o vermelho, 7 menos y, o verde, e o x mais y aqui embaixo. Aí eu corto o que eu posso cortar, vai sobrar 12. Porque menos x, corto mais x, menos y, corto mais y, e a resposta dá 12, porque 12, Júlia? 5 mais 7. Então, pronto. Metade do exercício está feito. Já achei o perímetro de um dos triângulos que eu queria. Mas, repito, galera, é um raciocínio meio chato de fazer. Você tem que exercitar. Geometria é enjoadinho de vez em quando. Se tiver dúvida, manda ver aí. Agora, o que falta mesmo para a gente terminar a questão? Falta o perímetro do triângulo PQR. Quem que é o triângulo PQR? É esse aqui, ó. De baixo agora. Então, vamos terminar de achar esse PQR aí? Pessoinhas, esse, ó, como ele disse que os lados são todos paralelos, tá vendo, ó? BQ é paralela a MP e PQ é paralela a BM. Na geometria, como é que chama o quadrilátero que tem lados paralelos? Me ajuda a lembrar o nome aí. O quadrilátero que tem lados paralelos. Paralelogramo? Muito bem, é um paralelogramo. E além deles ter os lados paralelos, os lados são do mesmo tamanho. Então, se o lado da esquerda é x, o da direita também é. Se o lado de cima é x, o de baixo também é. Porque num paralelogramo, os lados paralelos são do mesmo tamanho. Então, pronto. Eu tenho direito de mandar o x para cá e o x para baixo. Gente, tudo igualzinho aqui na parte verde. Então, esse y da esquerda vem parar aqui na direita, o y de cima vem parar embaixo. Sacou? E tá vendo esse lado QR que tá faltando? Vou chamar ele de Z. Então, olha para essa figura. Fala para mim quem que é x mais Z mais y. Não é 9? Então, olhando para o triângulo, o perímetro desse triângulo é exatamente x mais y mais z, que é 9. Então, fechou, galera. Acabei de descobrir, então, que o perímetro desse triângulo PQR é 9. E, portanto, qual vai ser o gabarito? Ele quer a razão entre os dois perímetros. A palavra razão quer dizer divisão. Então, na hora que eu dividir 12 por 9, eu simplifico, vai dar 4/3, que é a resposta do problema. E um emoji muito feliz porque ele acertou um problema que era difícil. Certo, turma? Show de bola esse aí, bonito, hein? Posso pedir esse na prova? Nossa, pelo você amor de nem Deus. brinca, você nem brinca. Mas um parecido eu posso. Que parecido, Júlio, não. Vamos voltar pro original. O primeiro exercício estava bom. Vocês entenderam esse? Apesar de ser difícil, mas deu para entender? É, mais ou menos. A maioria sim. Então tá, a gente está terminando já, tá? A gente vai fazer mais um. Estamos quase acabando a aula já. Libera nós. Não, mais um só, tá acabando. Pera aí. A saideira, Júlio. Já tá acabando. Também tô morrendo de fome. Tô até tremendo aqui, de tanta fome que eu tô. O almoço já tá pronto aqui, Júlio. Como é que é? Minha avó já veio me chamar. Ah, é? Não, já tá indo já. O almoço já tá Fala pronto. pra ela.
Que hora que você chega da escola quando você está na aula? É 1 hora? Então, 1 hora vamos almoçar, ué. Ah, Júlio, mas 40 Vamos fazer mais né? aqui, a gente vai almoçar, tá? Tem que ser mais. Beleza. Então tá. Vou só fazer um negócio aqui, peraí. Você quer fazer isso pelo jeito fácil ou difícil? Tem dois jeitos de fazer a questão, do jeito difícil e de um fácil. O jeito que vocês querem fazer? O fácil, pelo amor de Deus. Então vamos fazer do jeito fácil. Vamos lá, ó. É o 10 aí, da página 76 também, tá? É o 10 da página 76. A figura a seguir apresenta uma sequência de 3 triângulos equiláteros sombreados, cujos vértices localizam-se nos pontos médios dos lados de outros triângulos equiláteros. Gente, qual foi a brincadeira dele? Ó, ele pegou o triângulo grandão, que é ele equilátero, pegou os pontos médios, aí desenhou um triângulo menor aqui, tá vendo? Aí depois ele pegou os pontos médios, desenhou outro, pontos médios, desenhou outro, e assim vai embora. Então, cada triângulo desse escuro foi feito pegando os pontos médios do triângulo branco. Sacaram a manha? Ponto médio lembra o que mesmo, gente? Quando pega os pontos médios e liga? Conversa comigo, gente. Quando eu ligo os pontos médios, o que eu formo? Não, Júlio, eu não quero falar com você agora. Então tá bom. Tô com fome, com vontade de ir embora almoçar logo. Então vamos lá, ó. Vamos começar assim. Se eu disser que esse triângulo pretinho tem área X... Ah, deixa eu acabar de ler a questão, né? Qual a razão entre as soma das áreas dos 3 triângulos sombreados e a área do triângulo ABC? Tipo assim, então, se eu pegar os 3 triângulos pretinhos, somar as áreas dele e dividir pela área total, quanto que dá? Razão quer dizer isso de novo, né? Então, vamos lá, ó. Eu vou chamar a área do pequenininho de X. Só que os triângulos branquinhos que estão do lado dele também vão ter área X. Por quê? É aquele lance das bases médias. Como ele disse no problema que esses triângulos foram formados ligando sempre os pontos médios, o que eu escrevi para a gente lá no começo da aula de hoje? Toda vez que eu ligo os pontos médios, o triângulo é dividido em 4 triângulos idênticos. Por isso que esses triângulozinhos aqui são todos iguais, por isso que todos eles têm área X. Tá, beleza? Turminha, mas se eu somar agora esses 4x, ele corresponde à área preta. E a área desses 2 brancos do lado aqui. Porque, de novo, tá vendo esse triângulo maior? Ele foi dividido pelos pontos médios. Então, aqui é 4x, aqui também é, e aqui também é. Porque 4x é a soma desses 4 xzinhos de cima. Porque esse triângulo total de cima é equivalente a cada um desses de baixo. E o mesmo vai acontecer para os maiores agora. Conta quantos xzinhos tem aqui. Vamos lá, ó. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16. Então, toda essa área que eu estou marcando com o mouse tem 16x de valor. Então, quer dizer que essa área aqui também vale 16x, essa também vale, e essa também vale. Pronto. Descobri a área de todo mundo. Agora é só responder a pergunta. Ele quer a razão entre as somas das áreas dos 3 triângulos sombreados e o triângulo grandão. Então vamos lá. Pega os 3 triângulos sombreados. Soma as áreas deles para mim. O que vai dar? Ó, área 1 mais área 2 mais área 3. Então vai ser 21x. Por que 21, galera? Soma, ó, 16 mais 4 mais 1. Então 16, 4, 20 mais 1x dá 21x. E a área total? Vai lá, e a área total? A área total é tudo isso, galera.
Soma para mim tudo isso para vocês verem. A área total vai dar, soma aí, ó, 16 com 16 com 16, dá 48. 48 com 12 dá 60. Com mais esses 4 aqui de cima pequenininho, dá 64. Pronto, esta é a área total. E como ele quer a razão, é só dividir os 21x pelo 64x. O x com x vai cancelar. Concorda comigo? E você vai simplificar por... Acho que eu nem simplifico. Não dá para simplificar. Não dá, porque 21 e 64 não são divisíveis por nenhum número. Então, a resposta fica assim, 21 sobre 64. Esse é o jeito fácil de fazer a questão. Era só ir chamando as areazinhas de xizinhos aí e a gente matava o exercício. Gente, tenta fazer os outros problemas de triângulos aí, tá? Se tiver dúvida, me perguntem. E na aula que vem a gente vai falar de polígonos, tá? A gente termina esse capítulo de vez. Show de bola? E se tiver dúvida em algum exercício da parte de triângulos, me manda que eu faço na próxima aula pra gente. Tá bom, turma? Então, no mais, beijinho pra vocês, tá? Valeu, Júlio. Obrigado, hein? Obrigada, Júlio. Bom estudo. E as dúvidas vão mandando, hein? Tchau, tchau. Tchau.